Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de ensino religioso. Hoje são 20 de outubro de 2021 e hoje nós vamos trabalhar a parábola, um gênero textual. Professora, mas essa aula não é de português, é de ensino religioso. Sim, mas esse gênero ele é muito trabalhado, um gênero textual muito trabalhado na matéria de ensino religioso, porque nós vemos vários escritos, inclusive na Bíblia, de parábola. Sabiam disso? Então, vários textos religiosos em diversas culturas se utilizam desse método de escrever através de parábolas. A palavra parábola no português, ela deriva do grego parabolê, que é uma narrativa curta. É uma história pequenininha, uma narrativa curtinha. É uma narração alegórica que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade e, através dessa comparação, transmitir uma lição de sabedoria, uma moral de história. Ou seja, é uma história que vai te ensinar algum princípio ético para que você viva melhor, ou para que você reflita nas suas ações para viver de uma forma mais ética, mais sábia, tá? Para que sofra menos na vida, né? Então é um tipo de história que ela é muito utilizada para ensinar verdades, tá? Verdades, princípios humanos, aquilo que te faz uma pessoa melhor. A parábola ela transmite uma lição ética através de uma prosa metafórica, de uma linguagem simbólica. O que seria uma lição ética? É aquilo que faz de você um ser humano respeitável, com valores humanos, que pensa no outro. É você se colocar no lugar do outro, tá? São princípios que te fazem se colocar em situações em que você veja e reflita sobre o que você é, onde você está, o que você está fazendo naquele momento, se isso é bom ou se é ruim para a sociedade onde você vive, tá bom? Qual que é a diferença entre, então, a parábola, que tem uma moral de história, de uma fábula, por exemplo, ou de um apólogo? A diferença desse tipo de texto é que ela é protagonizada por seres humanos, enquanto que as fábulas são protagonizadas por animais, né? Por exemplo, a, a lebre e a tartaruga é uma fábula, mas nós temos a parábola do bom samaritano. Ela já vai falar sobre. É uma história contando verdades com personagens que são seres humanos, tá bom? É um gênero muito comum na Bíblia, tá? E nós conhecemos como as parábolas de Jesus, tá bom? Então, ali nos evangelhos tem bastante, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João tem bastante parábola, tá? Tem da moeda perdida, da ovelha perdida, a parábola do bom samaritano, tem a parábola das uvas. Então, assim, a gente já vê que é um tipo de gênero textual que ele foi escolhido para transmitir uma verdade para vários tipos de pessoas. Quando Jesus ele estava caminhando por algum lugar, ia contar alguma história, ia falar com algumas pessoas, ele não tinha só um público entre 30 e 40 anos. Ele falava com mulheres, com homens, com crianças, com idosos. E era um tipo de história que ele contava para ensinar uma verdade para pessoas de várias condições sociais diferentes, de várias idades diferentes, trazer os princípios éticos e morais da sociedade em que ele vivia e da sociedade que ele gostaria que fossem formadas a partir de palavras simples, mas que traziam valores tão grandes. Então eram histórias bem curtinhas, mas histórias que traziam verdades muito bonitas e muito necessárias para a sociedade, né? Eu tenho aqui uma atividade para vocês, que é um texto bem pequenininho. Eu vou ler ele com vocês e a partir dele a gente vai fazer uma interpretação de texto. E nas próximas aulas a gente vai poder ir um pouco mais a fundo nessas parábolas, tá?
Nós vamos fazer uma comparação entre a verdade e a parábola dentro desse texto, tá? Então presta bastante atenção. Um dia, a verdade decidiu visitar os homens, sem roupas e sem adornos, tão nua como seu próprio nome. E todos que a viam lhe viravam as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, criticada, rejeitada, desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente trazendo um belo vestido e muito elegante. Verdade? Por que você está tão abatida? Perguntou a parábola. Porque devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto, respondeu para a amargurada parábola. Que disparate, sorriu a parábola. Não é por isso que os homens evitam você. Tome, vista algumas das minhas roupas e veja o que acontece. Então, a verdade pôs algumas das lindas vestes da parábola e, de repente, por toda parte aonde passava, era bem-vinda e festejada. Moral da história: os seres humanos não gostam de encarar a verdade sem adornos. Eles preferem na disfarçada. Então, quando nós começamos a refletir um pouquinho sobre isso, nós não vemos que realmente, às vezes, a verdade é algo que dói, que machuca, mas que ela precisa ser encarada de frente e ela precisa ser observada. E muitas vezes, quando ela vem assim na cara, dita por uma pessoa, e muitas vezes nós nos chateamos, porque quem diz a verdade realmente pra gente são aquelas pessoas que realmente nos amam. São pessoas que realmente se importam com a gente. Então, quando apontam uma verdade dentro da nossa vida, que muitas vezes pode ser um erro que a gente comete, mas que aquilo ali é a verdade, nós nos incomodamos, nós queremos nos esconder. Mas, quando ela é dita de uma forma mais bonita, para nos ensinar com palavras de aconchego, de palavras de carinho, nós conseguimos sim receber essa verdade de uma forma em que nós vamos passar a refletir e, quem sabe, fazer as mudanças necessárias na nossa vida, né? Eu falo que muitas vezes a gente ignora a verdade que está por trás das coisas porque ela nos incomoda. Porque ela vem, é como eu falei agora, ela vem sempre daquelas pessoas que realmente se importam com a gente. Pessoa que não te ama, a pessoa que não se importa com você, ela não vai dar a mínima para o que você faz. Ela não vai querer te corrigir, ela não vai querer que você melhore. Porque se você melhorar, você pode se tornar melhor do que ela. Você pode ser uma pessoa que vai sobrepor o que ela faz. Então, quando tem pessoas que te estimulam a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa melhor, dê valor a essa pessoa, porque essa pessoa só quer o seu bem, é porque ela te ama de verdade. E quem te corrige, quem fala com você, olha, faça assim, porque se você continuar por esse caminho aqui, ó, isso aqui pode acontecer com você. Presta atenção nessa sua amizade, presta atenção nas suas escolhas, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está pegando. A sua atitude pode te levar para um lugar que não vai ser legal para você, não. E lá nesse lugar é assim, você pode sofrer essas consequências assim. Toma cuidado com essa pessoa porque ela pode fazer isso com você. Quem é que te dá esse tipo de conselho? Sua família, seus amigos mais próximos, e geralmente amigo não é quem te bajula, tá? Quem fica só te agradando. Mas aquela pessoa que te aponta e fala assim, olha, cuidado com o que você está fazendo, eu gosto de você, eu quero cuidar de você, você é uma pessoa especial para mim. Então, muitas vezes a gente não quer ouvir dessas pessoas e julga, inclusive, né? Na fase que vocês estão, começa aí aquele bichinho do julgamento, viu? Ficar aqui plantadinho no coração de, minha mãe é chata. Meu pai, não gosto do meu pai porque o meu pai não me deixa fazer nada.
Esse não me deixa fazer nada, não deixa fazer nada que possa prejudicar a sua vida ou prejudicar o seu futuro de alguma forma. Ou muitas vezes os pais de vocês estão evitando que vocês corram algum tipo de risco. É por amor, é por carinho, é por preocupação, é por saber a verdade que está por trás dessas ações que você quer fazer, tá bom? Então, nós precisamos valorizar aquelas pessoas que nos amam, porque essas pessoas que nos amam são aqueles que apontam pra gente a verdade, tá? A pessoa do oba-oba demais, que só te chama para fazer coisa legal, entre aspas, muitas vezes não vai estar aí segurando a sua mão quando você precisa. E a pandemia mostrou muito isso pra gente, não foi? Quem são as pessoas que realmente nós precisamos manter por perto de nós? Aqueles que na hora da dificuldade, da tristeza, da dor, da solidão, da depressão, da ansiedade, são as pessoas que estão ali junto com a gente, por mais que elas também tenham outras necessidades, elas estão olhando por você de uma forma diferente, né? Nós temos aqui algumas questões que vocês vão responder no caderno de vocês de ensino religioso. A primeira delas é: quem são os personagens da história? A segunda: como a verdade resolveu visitar os homens? Terceira: qual foi a reação dos homens quando viram a verdade? Eles aceitaram de cara ou eles esnobaram? Não quiseram, viraram as costas. Que sentimento a verdade teve por causa da reação dos homens? E como estava vestido a parábola? Qual foi o conselho que a parábola deu para a verdade? Depois que a parábola emprestou suas vestes para a verdade, como os homens reagiam à presença da verdade? Então, as parábolas, elas trazem para a gente a verdade de uma forma mais alegórica, mais bonita, mais enfeitada, mas que ela aponta realmente aquilo que nós precisamos mudar em nós. Tá? Então, prestem sempre atenção. E quando você quiser ensinar alguma coisa para alguém, fale de uma forma um pouco mais mansa, um pouco mais tranquila, conte uma história, dê um exemplo. Isso pode fazer com que essa verdade seja aceita mais facilmente, né? De uma forma mais, com uma roupa mais bonitinha, né? De uma forma mais apresentável, né? Você não precisa julgar o outro de cara. Traz para eles as opções, né? Ou dê a você as opções que você necessita. Encara de frente a verdade, mas de uma forma de aprendizagem que você possa aprender a ser alguém melhor, tá bom? Ninguém nasce pronto. Todo mundo tá aqui numa caminhada eterna, né? Que nós vamos caminhando e aprendendo. Eu falo que a felicidade, ela não é uma coisa que você atinge e pronto, ela é uma caminhada. Pra gente ser feliz, a gente precisa caminhar, a gente precisa estar ativo, a gente precisa estar focado naquilo que nós queremos, naquele nosso sonho. Muitas vezes você fala assim: o sonho da minha vida é isso. Eu quero ser jogador de futebol. Mas você não vai ser feliz só jogando apenas uma partida. Vai ser uma constância, você vai ter que treinar, você vai ter que jogar, você vai participar de campeonatos. E o ser jogador de futebol não é um dia só. Então, é uma caminhada, é um processo. Eu quero ser advogada. Você não vai só pegar o diploma e pronto. Eu quero ser astronauta. Você não vai fazer só uma viagem espacial. Você vai fazer um caminho. Você vai viver aquele sonho, fazendo aquilo que você gosta, estudando aquilo que você gosta. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje. Até mais. Tchau!